Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Isso nos honra muito e também encoraja muito, né, a gente. Muito obrigado. O pastor Dio me chama de sensacional, né? Na verdade, sem problema. Bom, bem-vindo, né, os pastores ou os ex-alunos, nossos alunos e futuros alunos, né? Então, todos sejam bem-vindos, tá? Servo de Cristo fez 35 anos, né? Recente. 35 anos. Tempo passa rápido. Certo? Eu estou 30 anos no seminário. Está na hora de aposentar, né? Mas é 30 anos que eu vejo muita bênção de Deus. Não é que a gente sabe fazer, certo? Apenas a gente entregar para Deus. E Ele faz a parte dele. Se quer ver milagre de Deus, só olhar para seminário. Né? Claro que nós contamos com uma equipe agora é sensacional, né? De professores, né? Pastores, de funcionários. Realmente é muita bênção e muito gratificante. Bom, o seminário, 35 anos, mudou em 4 vezes, né? 4 vezes. Esse aqui eu espero que, pelo menos, dentro esse próximo 20 anos, deve ser. A gente não deve mudar de novo, né? Tá? O local do seminário, que era Bartolomeu Guzmão, lá a gente negociou com como chama essa aí? Construtora. Certo? Então, agora está tendo obra lá. Certo? Estamos aqui, é provisório. Tá? Provisório, a previsão mais ou menos uns 3 anos para que a nova sede, mesmo local, eu espero que seja mesmo número, né? E daqui a 3 anos, ok? Aí, com certeza, vai ter um espaço muito mais confortável e coração também mais quente, né? Para aprender mais e para poder servir a Deus. Esse é o que servo de Cristo espera, que todos os nossos alunos seja bênção para as igrejas, para as pessoas. Porque esse seminário iniciou com igrejas taiwanesas e chinesas. E sem um grande propósito, tá? Mas Deus conduziu de acordo com a vontade dele e fez esse seminário andar. E eu tenho certeza que vai andar mais. Depois que tirar o velho na frente, a coisa deve melhorar. Tá ok? E hoje à noite eu também quero agradecer ao Paul Preston, né? Que veio aqui para nos encorajar, uma mensagem forte, né? Muito obrigado. Então, quero entregar agora o tempo para pastor. Obrigado. Valeu, obrigado. Muito chique você, hein? Muito chique. Gente, é uma alegria para a gente poder receber o Paul. Eu falo assim pelo tempo que eu conheço, há bastante tempo. O Paul me conheceu ainda solteiro, no século passado. Eu era menino, recém-chegado da ABS no trabalho entre universitários. E o Paul, mais alguns obreiros da ABU, organizavam o treinamento dos novos obreiros da ABU, que acontecia, sobretudo lá em Campinas, no Lar Luterano. Então a gente tinha que ler formação crítica do Libânio, 1, 2, 3 e outras coisas mais que a gente tinha que ler naquela época para entender aquele contexto difícil que nós vivimos no início da década de 80. Então o Paul, como o próprio nome diz, Paul é do Sergipe, obviamente, né? Não. Paul nasceu em inglês,
mas recebeu a visão de que ele deveria se casar no Brasil. E aí ele veio para o Brasil e conheceu a Yolanda, que é do Maranhão, e aí fez a junção perfeita, né? Porque foi a alegria maranhense com estilo nobre britânico. Então, mas o Paul se apaixonou tanto pelo Brasil que acabou se tornando brasileiro, não é? Então, ele ficou muitos anos no Ministério Estudantil no ABU. Depois que ele concluiu a sua tese de doutorado na Unicamp, o mundo acadêmico teve o privilégio de recebê-lo para ele a plena o exercício dos seus dons. Ele, um tempo, foi professor aqui no Brasil, na Federal de São Carlos, depois nos Estados Unidos, depois para o Canadá. Se aposentou no Canadá, ensinando, mas continua escrevendo, continua com os mesmos dons, com a mesma perspicácia de alguém que consegue olhar o mundo evangélico no seu mundo mais amplo e ajudar a gente a pensar, à medida que a igreja cresce de número, como transformar esse número numa contribuição civilizacional adequada. Que aporte a igreja evangélica pode dar ao nosso país como igreja? Não somente pela proclamação do evangelho também, mas também pela vida da proclamação do evangelho, as consequências práticas e éticas dessa proclamação. Então, o Paul, vocês devem ler o Paul na revista Ultimato, tem muitos artigos do Paul. Paul tem vários livros, eu não sei quais deles chegou até aqui hoje, mas, então, alguns têm Paul Moriá, outros têm Paul Freston, né? Paul, vem aqui para a gente poder orar com você. Alegria receber você aqui nessa noite. O Paul jogava muita bola, não sei se ainda joga, mas era bom de bola também. Era, né? Tá bom. Senhor Deus, muito obrigado por ter o Paul com a gente aqui nessa noite. A gente pede ao Senhor que dê ao Paul aquilo que o Senhor vem dado durante muitos anos na sua vida, que é a sabedoria, para nos ajudar a discernir os nossos tempos e encontrar caminhos adequados de testemunho cristão na nossa nação. Obrigado por tê-lo aqui conosco, junto com a Giovana, sua filha. Abençoa toda a sua família. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Obrigadão, Paul. Pode colocar aqui. Acho que ficou melhor. Legal. Tá. Boa noite. Obrigado, Ziel, pelo convite, a toda a direção do seminário. Obrigado, Ziel, também pelas palavras generosas de acolhida. Uma coisa que o Ziel não mencionou aí é que nesses últimos 5 anos e meio temos passado como família por um drama de saúde familiar muito grande. E nesse drama, eu acho que não tive que repensar exatamente, mas tive que redimensionar algumas coisas, né? E eu sinto que nesses momentos dramáticos, né, da vida, a gente, em primeiro lugar, a gente se volta àquilo que é familiar, né? A gente busca recursos espirituais para enfrentar a situação nova naquilo que já é familiar para a gente. E no meu caso, o estudo dos evangelhos e o estudo dos autores antigos da fé cristã, né, os chamados patrísticos, né, os autores dos primeiros séculos da igreja. E a outra coisa que eu senti é que nesses momentos a gente se volta, digamos, para o sucinto, né? A gente não tem muito tempo, não tem muita condição de, né, de fazer muita coisa, de pensar muita coisa. A gente precisa daquilo que é sucinto, que é expresso em poucas palavras, que nos fala profundamente através de palavras bem elaboradas e sensatas. E, com vista a isso, eu comecei a usar muito uma versão do Pai Nosso que eu já conhecia, mas que começou a me falar mais ainda,
que é a versão do Pai Nosso que se encontra no Evangelho de Lucas. A gente é mais familiarizado com a versão de Mateus, né? Mas a versão de Lucas, que se encontra em Lucas 11, versículos 2 a 4, é uma versão menor, né? Versão menor de uma oração já curta. E é impressionante isso. E eu vou colocar essa oração numa forma bem sucinta que se encontra basicamente no livro de Joaquim Jeremias, que chama o Pai Nosso, um livro antigo já. E eu vou colocar na forma em que eu vou examinar, que é uma invocação curtíssima, seguido por 3 pares de pedidos. Se eu conseguir fazer funcionar esse negócio. Ups. Deu. O século XX era difícil para mim, tecnologicamente. Século XXI nem se fala. Pai, que teu nome seja santificado, que venha o teu reino. Nosso pão de amanhã dá-nos todo dia e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todo aquele que nos é devedor, e não nos deixe sucumbir à tentação. Jesus dá essa oração aos discípulos quando os discípulos pedem. Era costume, né? Um mestre dar uma oração modelo para seus discípulos e pedem uma oração modelo. E Jesus dá isso. E o problema que a gente enfrenta é que a gente está muito familiarizado com essa oração. Talvez na versão de Mateus, mas em si a gente conhece essa oração. Então muita coisa passa despercebida. Mas eu posso imaginar que a primeira reação dos discípulos seria mais ou menos: só isso, Senhor? Né? Só isso? Tão curto assim? A gente esperava uma coisa mais, né? Mais recheada. E também palavras tão simples. Né? A gente esperava uma coisa com palavras mais, né? Elaboradas, mais acadêmicas, talvez. Mas é só isso. Então, essa oração impressiona, em primeiro lugar, pela brevidade. E aí tem uma frase muito interessante de um autor que eu gosto muito, Máximo Confessor. Confessor quer dizer que alguém sofreu barbaramente na vida, mas não morreu de imediato dos seus sofrimentos, só isso. E ele sofreu barbaramente. Século VII. Esta oração, ele diz, mesmo pequena, contém todo o propósito de Deus e o suprimento necessário para a nossa vida de acordo com esse propósito. Então, todo o propósito de Deus e tudo que a gente precisa para arranjar a nossa vida de acordo com esse propósito. Impressionante. Ele sintetiza de forma impressionante essa oração. Só a propósito, Máximo foi torturado barbaramente e aprisionado pelo imperador. E, para ninguém ficar em dúvida, o imperador era cristão. Um governante se declarar cristão não garante nada. É bom a gente aprender essa lição. E aí, em seguida, chegamos à invocação. Pai. Pai. Só isso. Pai. Uma brevíssima introdução. E essa brevíssima introdução nos introduz logo a uma relação, e é uma relação de intimidade. Ser pai
é uma relação, não um título ou um cargo. É uma relação. No cristianismo, o relacional é fundamental. Não é o místico, embora haja o místico também no cristianismo. Não é o proposicional, proposições a respeito daquilo que é verdade, aquilo que a gente deve crer. Embora haja também, né, proposições cristãs. Mas no cristianismo, o relacional controla o místico e o proposicional. E por isso, Jesus diz no Evangelho de João, né, ninguém vem ao Pai senão por mim. Que é só nos agarrando a Cristo que a gente pode chamar a Deus de Pai. Tudo indica que Jesus inovou nessa característica de tratar Deus como Pai, com esse grau de intimidade de uma relação íntima. Não era costume da época, embora haja alguns lampejos, digamos, no Antigo Testamento. Então, essa invocação nos associa a Cristo. A prática de Cristo autoriza para a gente copiar. E ele que introduz essa prática de pensar em Deus principalmente como Pai. E a gente pode fazer isso se estivermos agarrados a Ele. O amor personalizado do Pai é o centro do ensinamento de Jesus. Então, eu coloquei aí, Deus como Pai, o centro do ensinamento de Jesus. Porque no coração do universo está uma pessoa amorosa. Essa é a mensagem central do cristianismo. A invocação de Deus como Pai nos lembra de várias coisas. Uma coisa seria o filho pródigo, Pai, pequei contra ti, né? Outra coisa seria aquela frase de Jesus em Mateus 18, se você não se tornar criança, não pode entrar no reino de Deus, né? A relação novamente da criancinha com seu pai, e lembrando que no aramaico o pai é Abba, né? A palavra de intimidade. Mas também nós temos Mateus capítulo 5, né? No Sermão do Monte, essa ideia da perfeição, de copiar a perfeição de Deus. O Pai é para ser imitado. Seja perfeito como o seu Pai é perfeito. E pelo contexto, a perfeição paterna que estamos chamados a imitar tem um sentido específico. E o grande teólogo da Trindade no século IV, Gregório Nazianzeno, explica o que é essa perfeição do Pai que devemos imitar. Diz ele, após a transgressão, ou seja, após a entrada do pecado no mundo, a raça humana foi separada em várias raças e a avareza dilacerou a sua nobreza natural. Que frase fantástica. A avareza dilacerou a nobreza natural da raça humana. Você, cristão, no entanto, precisa enxergar além dessas divisões artificiais que o pecado, que a rebelião contra Deus introduziu no nosso mundo. Você, no entanto, precisa enxergar a unidade e igualdade originais, e não a divisão posterior. Imitemos, olha que essa frase, esse é o grande teólogo da Trindade, certo? O grande teólogo da Trindade. Imitemos a primeira e suprema lei de Deus. Quando o grande teólogo da Trindade diz para a gente imitar a primeira e suprema lei de Deus, a gente fica assim,
Qual seria a primeira e suprema lei de Deus? O que é? Diz ele. A primeira e suprema lei de Deus, quem envia a chuva de forma igual sobre os justos e os injustos. A suprema lei de Deus é a não discriminação. Aí a gente chega no primeiro par de pedidos. Que teu nome seja santificado, que venha o teu reino. Então, o Pai Nosso começa com a perspectiva divina. Começa colocando a nossa mente naquilo que tem a ver com Deus e não com a gente, ou não diretamente com a gente. E o que é? Qual é a perspectiva divina que a gente precisa ter? Tem a ver com o nome e o reino de Deus. Ou seja, o caráter de Deus e o projeto de Deus. O caráter de Deus e o projeto de Deus são as primeiras preocupações que Jesus nos direciona na oração. Teu nome, que teu nome seja santificado. Teu nome, não o meu. É complicado isso, né? Teu reino, não o meu. Boa parte do tempo eu estou muito mais preocupado com meu nome e meu reino, não com o nome e reino de Deus. Né? Que teu nome seja santificado. Várias dimensões nisso, né? Santificado em mim. Santificado através de mim, em direção a outros. Santificado na igreja. Santificado na sociedade. Será que esse negócio de que teu nome seja santificado, será que começa falando do nome de Deus? Será que isso não revela um Deus inseguro? Um Deus preocupado com seu próprio nome? Né? Assim como a gente fica preocupado com o nosso nome, será que a nossa insegurança está no próprio Deus? Mas a gente tem que entender um princípio interpretativo que vale não só para essa frase, mas em geral, né? Todos os pedidos têm a ver com o nosso bem. Todos têm a ver com o nosso bem. Daí a importância de uma compreensão sadia do caráter de Deus. Se a gente não tiver uma compreensão sadia do caráter de Deus, isso tem consequências para toda a nossa vida. E só 2 insights sobre isso, essa questão do caráter de Deus. A santificação do caráter de Deus, a compreensão adequada do caráter de Deus. Primeiro de Dostoiévski, né, o grande escritor russo do século XIX. E não está em um dos romances dele, mas num diário dele. Se alguém conseguisse me comprovar que a verdade não está em Cristo, mesmo assim, eu preferiria ficar com Cristo. Interessante isso. Imaginemos um conflito entre Cristo e a verdade. O que você escolhe? Então, eu escolho Cristo. O que quer dizer isso? Será que Dostoiévski estava preocupado mesmo com isso? Será que ele achava que, amanhã eles vão comprovar que a verdade não está em Cristo e eu vou ter que escolher? Acho que não é bem isso. Mas é como se ele dissesse, mesmo que todo mundo me diga que Deus é diferente do Pai de Jesus Cristo, que o verdadeiro Deus não é o Pai de Jesus Cristo. Mesmo que todo mundo me diga isso, eu não vou abandonar o Pai de Jesus Cristo. Isso não é uma coisa teórica.
Hoje há muitos cristãos dizendo justamente isso, que Deus é totalmente diferente do Pai de Jesus Cristo. Dizendo que o caráter de Deus é bem diferente do caráter de Jesus. Jesus previu isso. João 16, chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Nós estamos hoje, infelizmente, cercados de pessoas que ostentam o nome de cristão, que tudo indica não conhecem o Pai nem a Jesus. Porque o caráter que atribuem a Deus, às vezes até o caráter que atribuem explicitamente à figura de Jesus, é algo que eu não encontro nos evangelhos. Ser cristão, eu concluo aí, é recusar outras ideias do caráter de Deus que não o Pai de Jesus. Isso é que é ser cristão. Outro insight, essa vez de um autor antigo do século V, Diádoco. E Diádoco diz, vocês aqui que estão estudando no seminário, isso se aplica. O verdadeiro teólogo, quem é o verdadeiro teólogo? O que faz o verdadeiro teólogo? O que ele diz? O verdadeiro teólogo não se ira. Então, um teólogo irado é complicado, se bem que ele vai explicar, tem uma brecha aí. Mas, em princípio, o verdadeiro teólogo não se ira. Então, um teólogo irado é um contrassenso. O verdadeiro teólogo não se ira, ou melhor, se ira somente contra aqueles que prejudicam os pobres. Século V. Contra aqueles que prejudicam os pobres ou que falam injustiças sobre Deus. E eu entendo, com essa frase, ele está se referindo àqueles que atribuem a Deus uma justificação da opressão dos pobres. Ou seja, diz Diádoco, em outras palavras, o verdadeiro teólogo somente se ira contra dois tipos de pessoa: contra os opressores dos pobres e contra os seus apologistas religiosos, que invocam a vontade divina para justificar a opressão. Por quê? O caráter em Deus está em jogo novamente. O caráter de Deus. Aí ele remata aqui, Diádoco. O diabo ataca os que seguem a santidade. Isso a gente sabe desde criancinha. O diabo ataca os que seguem a santidade. Mas como é que ele conclui essa frase? O diabo ataca os que seguem a santidade, com muitos insultos e desdém. Sobretudo, quando eles apoiam decididamente os pobres e oprimidos. Que coisa! Século V. Que coisa! Em outras palavras, há teólogos e líderes cristãos que fazem o trabalho do diabo insultando os cristãos que apoiam decididamente os pobres e oprimidos. Que venha o teu reino. É um suspiro, né? Isso, que venha o teu reino. É um suspiro repleto de algo que a gente pode chamar saudades do futuro.
Não é um saudosismo. O saudosismo não é cristão. É saudades do futuro que é cristão. Que venha o teu reino dentro de mim, no aqui e agora, mesmo parcialmente, mas que venha. Que venha o teu reino no mundo, aqui e agora, parcialmente e plenamente no futuro. É o projeto cristão multidimensional para agora e para o futuro, de cumprimentos parciais e, finalmente, de cumprimento pleno. É o projeto cristão que é capaz de suportar os reveses, de cumprimento ao mesmo tempo humano e divino, pois nós somos convidados graciosamente por Deus a participar disso. Que venha o teu reino, não que eu crie, mas que eu me integre. Aí a gente vai para o segundo par de pedidos. Nosso pão de amanhã nos dá todo dia. Perdoa-nos e perdoa-nos os nossos pecados. Interessante. Aquele primeiro par de pedidos fala da perspectiva divina. E esse segundo par passa para as necessidades humanas. E quais são as duas grandes necessidades humanas? Pão e perdão. Pão e perdão. E é interessante que desses dois pedidos, o pedido do pão vem primeiro. O pedido do pão vem antes do pedido do perdão. Quantos de nós teríamos escolhido essa ordem? Né? Aí, Gregório de Nissa, século IV, contemporâneo de Gregório Nazianzeno, que eu citei antes. Né? Jesus nos autoriza a pedir pão, não guloseimas. Interessante. Bom, aí já uma boa parte da teologia propagada por aí já voou pela janela. Jesus nos autoriza a pedir pão, não guloseimas, nem riquezas, nem fama. E não estava nem afim das riquezas, mas a fama, as honrarias. Não, nada disso. Peça o pão, porque você o deve ao seu corpo. Interessante isso. Né? Eu acho que a razão que o pedido do pão vem antes do pedido do perdão é um reconhecimento do substrato material e corpóreo da existência humana. Nós não somos anjos. Nós somos da terra. E esse substrato material subjaz o relacional do cristianismo. Aí, continua Gregório, né? Jesus escolheu a palavra pão para se distinguir da serpente que incentivou Eva a buscar além do necessário. Na fé cristã, ao contrário de muitas heresias, a existência corpórea não é um mal. Não é algo para a gente desejar, né, o fim disso, desejar fugir disso. Inclusive, algumas letras de músicas que a gente canta também voam pela janela nessa hora. Além disso, interessante, Gregório vivia. A gente já pode achar que é um mundo antigo, muito primitivo, nada disso. Gregório vivia numa sociedade altamente sofisticada. Mas ele tem, por causa disso, ele tem a sensibilidade sociológica de reconhecer que o pão necessário para a vida é mutável e socialmente condicionado. Então,
ele leva isso em conta. Você vive em tal tipo de sociedade, a definição de pão vai mudar um pouco, né? Isso é normal. Isso a gente tem que levar isso em conta. Por outro lado, a definição do pão não é infinitamente elástica. Tem limites. Aí, a frase curiosa, pão de amanhã, pão de amanhã. Aí, para Máximo, que eu já citei, o pão da vida é o próprio Jesus, ele diz. Mas também é lícito pedir o pão literal, mas somente o suficiente para cada dia. Agora, essa ideia do pão de amanhã é escatológica. Aponta para o banquete do reino de Deus. Ou seja, é tudo aquilo que, em última análise, é necessário. À luz do fim. À luz do fim, quando a gente vai olhar para trás e pensar, puxa, mas eu fiz cada besteira. Puxa, mas eu preocupei com cada coisa desnecessária. Puxa, mas eu perdi tantas oportunidades porque eu estava tão envolto em preocupações menores. Ele diz, à luz daquilo que é realmente necessário, né? O pão é definido. Também pode haver um outro sentido. O pão de amanhã aponta para o longo prazo, né? É um convite para sair do imediatismo. Porque a longo prazo, talvez o que a gente precisa não seja necessariamente aquilo que a gente acha necessário de imediato. Então, é um convite para olhar, pensar a partir do longo prazo e pensar também a partir do escatológico, né? Aquilo que é realmente necessário à luz do reino de Deus. E todo dia, a necessidade de repetir o perdão. Não é uma coisa que a gente faz de uma vez por todas. A gente tem que ficar repetindo, que chato, né? Mas tem que ficar repetindo primeiro para a gente reconhecer a nossa dependência constante. Porque a tendência da gente é de ir esquecendo. Então, a repetição traz de volta a lembrança dessa dependência constante. E, em segundo lugar, dizem vários autores, é necessário repetir diariamente esse pedido, que a nossa capacidade de receber pode aumentar. Deus vai nos dar aquilo de acordo com a nossa capacidade de receber. Então, diz Máximo de novo. Quem pede o pão diário, o recebe de acordo com a sua capacidade. O pão da vida dá de si mesmo, não igualmente a todos, mas a cada pessoa segundo a sua capacidade espiritual de recebê-lo. E isso pode e deve ir aumentando. Bom, se é terrível viver sem pão, é igualmente terrível viver sem perdão. Sem pedir perdão e sem sentir-se perdoado. Aí a gente entra nesse último par de pedidos. Pois nós também perdoamos a todo aquele que nos é devedor. E não nos deixe sucumbir à tentação, deveria ser, não tem razão. Aí, então, nós já passamos pela perspectiva divina, já passamos pelas necessidades humanas, agora a gente passa para as implicações. O e daí? E daí? Os dois comportamentos humanos que são referidos aqui. E é interessante a gente pensar, né, que
Bom, Jesus vai se referir apenas a 2 comportamentos humanos. Quais serão? Né? Quais serão? E são justamente perdoar e perseverar. Perdoar e perseverar. Perdoar se referindo ao passado, perseverar se referindo ao futuro. E por que perdoar e perseverar? Porque por causa desses 2 grandes inimigos, o ressentimento e o desespero. É terrível viver sem o perdão. Também é terrível viver sem perdoar. E essa oração claramente vincula as 2 coisas. Né? A capacidade de perdoar e a capacidade de aceitar o perdão são interligadas. Aceitar o perdão é impossível para quem não reconhece a necessidade do perdão. E perdoar é difícil para quem não consegue aceitar o perdão. E não conseguir aceitar o perdão é uma forma de orgulho. Agora, é especialmente difícil perdoar quem? Perdoar os mais próximos da gente. E aí essas 2 referências aí, João 13 e Gálatas 6, durante muito tempo me confundiam. Porque o Novo Testamento claramente ensina o que a gente pode chamar o universalismo ético. Né? A parábola do bom samaritano, por exemplo, é um exemplo clássico disso, do universalismo. Quem é meu próximo? Querendo limitar o conceito de próximo. E Jesus universaliza o conceito de próximo. E essas 2 frases vão aparentemente, em sentido contrário. Particularizam em vez de universalizar. E isso me preocupava. Né? Então, João 13 fala em um novo mandamento, que vos amem uns aos outros. E era a questão do amor dentro do grupo dos discípulos de Cristo. E, então, parece que é uma coisa que limita, que particulariza. E Gálatas 6, Paulo fala em fazer o bem a todos, mas principalmente a quem? Aos irmãos na fé. Novamente, particularizando. Mas eu acho que tem uma boa razão para isso. Porque é mais difícil perdoar, é mais difícil amar quem está mais próximo da gente, mas nos decepciona em alguma coisa. É mais difícil perdoar quem a gente espera mais. Então, por isso que Jesus conclui, é assim que o mundo saberá que vocês são meus discípulos. É um mandamento novo só nesse sentido. O mandamento em si vem de muito antes, vem do Antigo Testamento. A parte nova é que é a questão da comunidade dos discípulos, a capacidade da comunidade dos discípulos viverem essa capacidade de se amarem, de se perdoarem, e com isso o mundo vai saber que vocês são meus discípulos. O exemplo vai falar muito mais alto do que as palavras. Perdoamos a todo aquele, diz a oração. Perdoamos a todo aquele. Por isso que a oração faz ênfase de dizer, tem que ser a cada um. A gente tem que perdoar no varejo, não no atacado. E isso que é complicado. Não, eu perdoo a todo mundo. Mas perdoa esse sujeitinho, né? Aí
Aí é mais difícil. Bem-aventurado o perdoado por Deus e pelos outros. Bem-aventurado quem é perdoado e se sente perdoado. E bem-aventurado quem perdoa Deus. E quem perdoa os outros. Perdoar os outros, tudo bem, mas perdoar Deus? Que história é essa? Eu acho que, em boa parte, muitos ressentimentos que a gente tem são os ressentimentos contra Deus. A gente não ouve, porque nós somos bons cristãos, a gente não ousa dizer isso com todas as letras. E aí Gregório de Nissa diz assim: se um homem imita as características divinas, ele se torna, de alguma forma, aquilo que imita. Ele se torna, por assim dizer, um Deus pelo seu próprio estilo de vida. Hoje em dia, os cristãos não ousam usar esse tipo de linguagem que parece que é coisa de nova era, coisa de... Mas os cristãos antigos não tinham problema com essa linguagem. Ele se torna um Deus pelo seu próprio estilo de vida. Aí Gregório diz, o que está sendo dito aqui? Jesus deseja que a nossa disposição seja um bom exemplo para Deus. Ele nos dá a ousadia de esperar que Deus também nos imite. Não só que a gente imite Deus, mas Deus nos imite. Impressionante isso. E não nos deixes sucumbir à tentação. É um pedido para perseverar, para resistir à grande tentação, que é a apostasia. Não só apostasia no sentido de intelectualmente desistir da fé e começar a acreditar em outras coisas. Não. A apostasia no sentido de desistir de Deus, do seguimento de Deus, do discipulado. Desistir de ser seguidor de Jesus. Então, a grande provação final é um pedido para perseverar, para não jogar a toalha. É um pedido por livramento do perigo recorrente de sucumbir, como ele diz. Sucumbir. Estamos sempre em perigo de sucumbir. E a necessidade de perseverança é aguda em dois tipos de pessoa: a decepcionada e a envelhecida. Aí nós temos uma frase de João de Cáputos, século VII. É mais grave perder a esperança do que pecar. Mais grave perder a esperança do que pecar. Embora a sua alma, como Sara de Abraão, embora a sua alma, como Sara, tenha envelhecido na esterilidade, ainda poderá gestar um filho santo contra todas as expectativas. Uau, interessante essa analogia, né? Aí ele diz, falando certamente da sua própria experiência, antes eu tinha envelhecido em pecados e paixões vergonhosas. A palavra paixão, nesses autores, não se refere somente a pecados sexuais. Inclui, mas é muito mais amplo do que isso. Muito mais amplo. Eu tinha envelhecido em pecados e paixões vergonhosas, mas agora renasci no vigor da juventude. Deus curou meu intelecto. Puxa,
E recuperado a minha singeleza natural, consigo ver as coisas deste mundo com clareza. Agora estou unido comigo mesmo. Uau! Que testemunho impressionante, né? De alguém que conseguiu uma reintegração, a reunificação interior. Então, por isso que pedimos, não nos deixe sucumbir à tentação, para renascer no vigor da juventude, para curar o intelecto, para ver o mundo com clareza e para alcançar a reunificação interior. Para concluir, o fluxo dessa oração. Máximo nos diz, a oração toda flui dos 2 primeiros pedidos. Lembra? O nome e o reino, o caráter e o projeto de Deus, a perspectiva divina. A oração toda flui disso, ele. Flui como? Né? Como nos reorientar de acordo com o nome e o reino de Deus. E eu acho que a pista está nos 4 pedidos seguintes. Nos livrando de ou subordinando outras preocupações, nosso pão de amanhã. Nos purificando, perdoa-nos. Nos livrando de ressentimentos e de sentimentos de vitimização, pois também nós perdoamos. Nos salvando do desespero, do sentimento de inutilidade, do cinismo. Não nos deixes sucumbir. Então, essas são as pistas que essa oração nos dá para nos reorientar de acordo com o caráter e o projeto de Deus. Que Deus nos abençoe. Deus nos cure o intelecto. Uma boa frase para guardar o semestre. Quando você pegar aqueles livros complicados, que Deus nos cure o intelecto. Quando ouvir pensamentos que provoquem um certo balanço na sua cosmovisão, na sua compreensão estabelecida, que Deus nos cure o intelecto. O intelecto que sabe ouvir, pensar e opinar. Ouvir, pensar e dialogar. Ouvir, pensar e ouvir uma vez mais. Uma igreja enferma necessita de intelectos curados. Então temos aqui um bom desafio. E na nossa escola tem sido tradição afirmar que toda boa teologia nos coloca de joelhos. Toda boa teologia nos leva à oração. E esse é o momento no nosso culto inaugural que a gente se dedica à oração. E a gente convida a todos que podem nos acompanhar, que se ajoelhem conosco, para a gente dedicar esse tempo de estudo ao Senhor, para que o Senhor, na sua graça e por meio da sua palavra, cure o nosso intelecto. Eu vou convidar o Zé Bruno para orar com a gente, e todos aqueles que podem se colocar de joelhos estão convidados nesse momento a se ajoelhar. Senhor Jesus, aqui estamos nós diante de Ti, iniciando mais um semestre, diante, Senhor, deste grande desafio, termos nossa mente curada, renovada, diante da mente de Cristo, o Cordeiro,
entendermos o teu caráter e o teu propósito, nos alimentarmos de um pão escatológico que traz a realidade do reino futuro no nosso dia a dia hoje, e que a nossa teologia esteja de joelhos diante de Ti, Senhor, para que sejamos edificados, fortalecidos, formados em Ti, com raízes profundas no Teu Evangelho, no Teu reino e no Teu caráter, para que a palavra da nossa boca seja temperada, o pensar das nossas mentes esteja sintonizado em Ti, e o fruto do nosso ministério faça florescer a comunidade da fé. Graça e misericórdia é o que pedimos, Senhor. Cada aluno, cada professor, a direção da escola. Obrigado, Senhor, pela palavra que nos dá a direção, nos esclarece, abre as janelas da nossa mente, areja o nosso pensamento e nos desafia. Nos leva, Senhor, a sermos fiéis, servidores do Teu propósito. E que possamos, até o dia que o Senhor nos chamar, sermos achados servos fiéis, edificando a Tua igreja, ataviada, até a Tua volta. Nos dá isso, Senhor. Nos abençoa cada dia, em cada aula, em cada momento desse semestre. E o Teu nome seja glorificado em tudo isso. É a nossa oração, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Zé, nosso orador rock and roll. A gente sempre precisa de um resgate na nossa vida, não é? Falando em lançamento de livros, que vai acontecer 2 livros hoje, nós temos daqui a pouco um terceiro livro do professor Alonso, que tem tudo a ver com o que foi dito hoje aqui. O título é um título assim tranquilo, que não provoca polêmica, A Política do Evangelho, né? Mas o livro foi muito bem escrito, onde o Alonso trabalha que política o Evangelho tem quando nós buscamos o reino de Deus, olhando para Jesus, quando declaramos que Cristo é o Senhor, Kyrios, olhando para a teologia de Paulo, quando reconhecemos que há um trono na história que governa a história, olhando para João. Então, é um livro que vale a pena ler. Eu li, fiquei muito empolgado com esse livro. Quando é que saiu o livro, Alonso? Já saiu. Então, já está aí para animar as conversas das irmãs em casa, na igreja, reunião de oração, conversas suaves, tranquilas, aquela que a gente só remessa Bíblias, com um coraçãozinho um para os outros, né? Mas o livro vai ajudar muita gente nesse momento a ter categorias bíblicas para discutir temas difíceis, tá bom? Então, um livro muito oportuno, tá bom, gente? Eli, deixa eu ver se eu estou entendendo certo agora aqui. Agora é chamar o Paul novamente para explicar o livro, é isso? Tá bom, tá bom. O meu livro já está explicado, né, gente? É a mesa. Então, vou explicar numa frase. Como é que a gente inspira as nossas mesas cotidianas a partir da mesa de Jesus? A mesa de Jesus no Evangelho de Lucas não foi um acidente, não é simplesmente um utensílio doméstico. Foi um espaço para o qual Jesus trouxe para si pessoas que talvez nós não convidaríamos para a mesa. Então, como é que a gente inspira a nossa mesa no trabalho, no lar, na faculdade, no cotidiano da nossa vida, a partir da mesa de Cristo, a mesa eucarística, tá bom? Então, é essa a ideia do livro, de inspirar. E eu faço uma pequena distinção entre a mesa e a escrivaninha, tá bom? Porque Jesus nos convida para a mesa da comunhão e escrivaninha é um espaço de poder. Então, só deixo lá para vocês essa sugestão para vocês lerem depois, tá bom? Paul, você pode explicar para a gente o seu livro? Você consegue explicar o seu livro, Paul? Não consegue. Foi o que eu imaginei. Então, traga a sua não explicação explicada, de toda forma. Certo, tá certo. Então,
O livro é esse aqui, Evangélicos e Democracia Brasileira. E o subtítulo, Fé, Ética e Liberdade de Expressão em uma Sociedade Pluralista. O livro tem 4 partes, é uma coedição da editora Ultimato e a Bioeditora, e tem 4 partes. Primeira parte chama Defender a Democracia. Segunda parte, a fé cristã diante de fenômenos que ameaçam a democracia, 2 pontos, fake news e corrupção. Terceira parte, liberdade de expressão cristã em uma cultura democrática. E quarta parte, ética cristã em uma sociedade democrática e pluralista. Por que este livro agora? Me parece que as democracias têm sofrido reveses ao redor do mundo e a atração de alternativas não democráticas cresce. E este é o contexto maior em que a frágil democracia brasileira e a numericamente pujante comunidade evangélica brasileira se encontram. Então, o desafio é para os evangélicos se firmarem numa consciência renovada de sua história e de sua teologia bíblica, se transformando em esteio do sistema democrático brasileiro e não em algo que mine esse sistema. Eu decidi escrever esse livro porque tive uma carreira acadêmica em sociologia da religião, que incluiu quase 40 anos de estudo dos evangélicos na política brasileira. O livro tem apenas 2 focos principais, e eu me restringi de propósito a esses focos. Teria muitas outras coisas, obviamente, a dizer sobre fé e política, né? Mas aqui eu tentei me restringir apenas a essa questão da democracia, com 2 focos principais. Primeiro, por que os cristãos evangélicos devem defender a democracia. E, em segundo lugar, por que é importante ter uma cultura política democrática nos meios evangélicos e como incentivar essa cultura. Então, o livro não entra na questão daquilo que os governos democráticos devem fazer. O objetivo do livro é mais específico, educar a respeito do valor da democracia e como ter uma posição cristã madura diante da polarização política interna das igrejas e como se apresentar diante da sociedade. Porque, embora a democracia não seja tudo que se possa querer da política, não deixa de ser de importância fundamental e permanente. O que o livro propõe? Com argumentos baseados na Bíblia e na história da fé evangélica, o livro propõe ajudar a entender as razões pelas quais o cristianismo evangélico deve ser esteio do sistema democrático. E propõe noções de como se comportar diante da diversidade política, tanto dentro das próprias igrejas como para fora, diante da sociedade como um todo. Propõe que a democracia é plenamente compatível com as Escrituras e com o pensamento cristão desde o começo. Mais do que isso, reflete fielmente o que a Bíblia ensina sobre o caráter de Deus, voltando um pouco ao que acabamos de falar, né, sobre Pai Nosso. Reflete o que a Bíblia ensina sobre o caráter de Deus e a natureza do ser humano. E o livro nos lembra também da história do protestantismo evangélico como a corrente religiosa que mais apoio deu ao desenvolvimento da democracia. Se a gente tivesse mais tempo, eu desenvolveria esses argumentos, mas o livro faz isso. Precisamos, então, de uma comunidade evangélica que cultiva o que eu chamo
do recato político próprio do cristianismo, que sabe que a diversidade política é fundamental para a saúde da igreja, que procura dar um exemplo para a sociedade de como lidar com as divergências políticas, que prioriza uma igreja unida no tratamento cristão das diferenças políticas. Tratamento cristão das diferenças políticas. Uma comunidade evangélica convicta de que a democracia eleitoral é insuficiente e sempre desaponta, mas é insubstituível. Que uma comunidade evangélica capaz de resistir ao canto da sereia das pretensas soluções antidemocráticas. Que sabe que a democracia não existe para garantir a vitória do nosso lado, nem da nossa visão da sociedade, mas que existe para permitir a defesa continuada de projetos diversos para a sociedade, inclusive o nosso. Com essa finalidade, o livro elenca alguns princípios para o papel das igrejas e dos pastores. É uma espécie de apelo para o bem da igreja e para o bem do país. Obrigado, senhor. É ou não é um livro para o nosso tempo? Esse é o livro para a gente ler, avaliar, orar, considerar e desse livro tirar pautas pastorais que possam nos ajudar como igreja a ser parte da solução e não parte do problema. Expressão do reino na sociedade. Eli, você tem uns recados para dar para a gente? Não? Então agora a gente vai fazer a assinatura. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Nós teremos 2 mesinhas aqui ao lado. O Paul ao meu lado. Ao lado que você escolher. E eu vou para o outro lado, para sermos bíblicos, aqui. Então, não vou mencionar que está sendo gravado. Então, escolha, Paul, o seu lado, que eu olhei para o lado oposto. Tá certo? Então, tá bom. Então, o livro você consegue no final, e o Paul vai escolher um lado, eu estarei no lado oposto, tá certo? Obrigado, gente. Deus abençoe vocês.